Na última aula, nós entramos com os dados e aprendemos a realizar algumas formatações básicas com eles. Agora que nós já temos os dados prontos para trabalhar, nós vamos acrescentar algumas fórmulas e funções, logo mais aqui mesmo nesse mesmo vídeo. Fala galera, meu nome é José Flávio, estamos aqui para ajudar vocês a masterizarem suas habilidades com Excel para que vocês possam aprimorar suas próprias vidas com essa terceira aula do nosso curso de Excel básico online gratuito. E nessa terceira aula nós vamos continuar trabalhando com os dados que inserimos e formatamos na aula passada. Nós vamos trabalhar com eles acrescentando fórmulas e funções. Antes de começar, eu vou explicar para vocês o que são fórmulas. Mas ainda antes de explicar, nós vamos copiar aqui essa planilha, clicando com o botão direito nela e selecionando mover ou copiar. Eu vou selecionar mover para o final e criar uma cópia. Então ele já vai criar uma cópia movimentando a planilha para o final. Então nós vamos ficar com esse dia 2 entre parênteses 2, que vai ser a cópia. E eu vou editar clicando duas vezes na planilha e colocando o dia 3. Agora nós temos essas duas planilhas iguais e permite que a gente trabalhe em cima desses dados, salvando os dados anteriores naquela outra planilha, beleza? Eu também vou alterar a cor dela aqui, clicando com o botão direito, eu venho em cor da guia e eu vou escolher um laranja agora. As fórmulas são criadas por nós mesmos e geralmente é para realizar cálculos e operações com os números. Com essas operações nós conseguimos extrair outras informações dos dados. Toda fórmula ou função começa com um sinal de igual, então depois de selecionada a célula que você deseja inserir a sua fórmula, basta digitar o sinal de igual e digitar a sua fórmula. Vamos utilizar como exemplo aqui uma operação matemática 2 vezes 2. Eu aperto o número 2, o vezes é representado pelo asterisco e depois eu aperto o número 2 novamente. Quando eu aperto um Enter, ele some com a fórmula e me dá apenas o resultado. Ele é exibido para mim apenas o resultado do número 4. A fórmula você pode verificar aqui na barra de fórmulas, ou então se você clicar duas vezes na célula, ele vai exibir o conteúdo da célula, que é 2 vezes 2, a fórmula 2 vezes 2. E existe um atalho também que você muda o modo de exibição apenas apertando Ctrl e o sinal de acento de crase, o acento grave. Então ele vai trocar para a exibição de fórmulas e você pode ver que a fórmula está aqui. Se você estiver utilizando a versão em inglês é Ctrl Shift acento grave, em português é só Ctrl acento grave. Mas qual que é o problema de utilizar números nas nossas fórmulas? Os números eles são constantes, ou seja, os resultados também vão sofrer essas alterações constantes, vão ser sempre os mesmos. E como é que a gente vai corrigir isso? Nós vamos utilizar uma célula como argumento, ou seja, quando multiplicar essas células, os valores dessas células que vão se multiplicar. Eu posso alterar esses valores. Interessante, e a prática? Tranquilo, Clipe, eu consigo. Então vamos criar uma fórmula que some o total ganho destes 10 filmes. Depois de selecionada a célula que você deseja inserir a fórmula, basta apertar igual e começar a clicar nas células que você deseja estar acrescentando nessa fórmula. Depois de acrescentada uma célula, aperte o sinal de mais para ir somando as outras células. Então basta eu ir acrescentando mais e clicando nas células que eu desejo ir acrescentando. E depois de acrescentar todas essas a bilheteria mundial, né? Todas essas células da bilheteria mundial, dos 10 filmes, eu aperto um Enter e ele me dá o total. E uma coisa muito bacana de se utilizar são as referências relativas das células. Aqui no nosso canto inferior direito da célula selecionada, eu tenho um pixelzinho verde que quando eu coloco o mouse em cima dele, ele altera. Então basta eu clicar, segurar e arrastar que ele já vai copiar essa fórmula, transferindo para cá e entendendo que agora a fórmula está pegando as referências de células acima dela. Olha só, aqui eu estou vendo a fórmula com essas células que estão acima dessa célula e aqui ele já trocou para outras células da outra coluna em que ela está. Isso são referências relativas. Vamos inserir uma porcentagem aleatória aqui de 20%, 30%, então é só para a gente entender como é que funciona essa referência absoluta. E vamos formatar essa célula daqui. No menu página inicial, no grupo números, eu clico aqui em porcentagem e aí deu uma coisa errada, né? Porque 30, quando eu cliquei em porcentagem, para ele acrescentar o porcento, ele multiplica o valor
por 100 também. E aí você pode clicar 2 vezes e editar agora que essa célula já está formatada como porcentagem. Se você quiser também, você pode colocar 0,3, que equivale a 30%, né? E então clicar na porcentagem, que aí vai dar a mesma coisa. Beleza? E agora como é que vai ser a referência então? Qual vai ser a nossa fórmula que nós vamos estar utilizando ela? A nossa fórmula, eu quero descobrir quantos por cento da bilheteria mundial aqui do filme Vingadores Ultimato teve retirado para pagar taxas e impostos. Vamos supor aqui, inventando. Não sei se existe isso não, como é que funciona não. Então eu estou selecionando a célula e selecionando o filme dos Vingadores Ultimato. Quando eu dou um Enter, ele realizou o cálculo, beleza. Mas agora se eu quiser também, tipo assim, saber quantos por cento da bilheteria internacional, ele já deu um negócio meio errado. Por quê? Porque a referência foi relativa. Ele não manteve constante aqui e ele também trouxe para cá. Como é que eu faço para resolver isso? Vou deletar isso daqui. Eu clico 2 vezes e ao selecionar essa célula daqui, eu vou... Ao selecionar essa célula daqui, né, a A17, eu vou apertar F4 e aí ele já vai inserir automaticamente esses cifrões, que significa que ele está mantendo a coluna constante e a linha constante, beleza? E aí eu vou dar um Enter. O resultado foi o mesmo e agora quando eu puxo para cá, ele continua pegando da célula lá onde está escrita a porcentagem e aonde que não está absoluto, né, continua com a relatividade. Deixe um R para relatividade. Calma aí, existe um jeito mais fácil de se fazer isso. É só utilizar as funções. As funções nada mais são do que fórmulas criadas pelo próprio Excel. Então vamos acrescentar a função de soma para realizar a mesma funcionalidade dessa fórmula que nós criamos. Primeiro eu vou inserir aqui umas 2 linhas para ter um espaço melhor aqui para trabalhar. Então agora eu vou clicar na célula que eu desejo inserir a função de soma, apertar o sinal de igual e vou começar a escrever soma. E aí você viu que ele já me deu o resultado, eu posso clicar aqui ou então apertar o Tab, que aí ele já vai para esse valor que estava selecionado no caso aqui. Se eu tivesse selecionado outro valor, né, e apertado o Tab, ele vai para esse outro valor. Como foi o soma, Tab, selecionado. E aí você vai passar o intervalo agora, você não precisa passar célula por célula como nós fizemos na fórmula. Ele já vai entender que esse intervalo de células é para ser somado. Ele está fazendo a mesma coisa da nossa fórmula lá. Eu dou um Enter, ele me dá aqui o mesmo resultado. Uma outra maneira de inserir a função de soma é vindo aqui no menu de fórmulas, já tinha clicado aqui, né? Nós estávamos na página inicial no menu de fórmulas, vem em matemática e trigonometria, e então eu vou descendo aqui essa barrinha até encontrar aqui, cadê? Soma. E aí quando eu clico em soma, ele abre essa caixa de diálogo, onde ele dá mais informações, você pode ler aqui, dar uma explorada melhor, e ele já está selecionando o provável intervalo que eu desejo, que é esse mesmo, porém ele está pegando 2 células a mais, né, que é a C14, vamos dar aqui para C12. Então, e aí ele trouxe também o mesmo intervalo. Tá, joia? E uma maneira mais rápida ainda é a autossoma. Basta você clicar nesse botão aqui, que ele já seleciona o intervalo automaticamente, dá um Enter e beleza. O lance também é que ele pega todas as células até onde ela está localizada, essa função de autossoma, beleza? Então ele pegou o C13 também. Eu posso vir aqui clicando 2 vezes na célula e alterar. Aqui mesmo eu edito e coloco C12. Você pode ver que alterou aqui, né, o intervalo também. Então, ao utilizar alguma dessas funções de maneira mais rápida, é sempre bom se atentar ao intervalo. Uma dica também é sempre colocar ela próxima das outras células, que aí ele já vai buscar o intervalo certinho. Também existe uma outra função que é automática, clicando aqui, é a função de média. E aí ele vai calcular a média desse valor e ver quanto que foi, né, a bilheteria internacional, a média disso. E aí ele já dá o resultado para a gente. Muito bom, é muito prático. Eu ainda posso vir aqui com o nosso auto-preencher e preencher para cá e também preencher para a esquerda. E ele já está calculando a média, né? Então eu vou colocar aqui média, total. Esse daqui também foi o total. E aqui também vai ser o total. Isso é muito bom. Ele já calcula tudo automaticamente, né? Pegou a relatividade ali. É sempre bom formatar direitinho. Então vou inserir mais um valor aqui também. Mais uma linha aqui também. Muito interessante, mas consegue colocar uma função dentro da outra?
Claro que eu consigo, mas eu vou escrever só se esse vídeo alcançar 69 likes. Eu espero. Boa. Obrigado. Então eu vou dar uma formatada aqui para ficar mais legível, né, os nossos cálculos. Eu vou deletar esses dois aqui, porque já tem ali em cima, e também vou deletar essa linha daqui. Apenas apertando o botão de delete. Essa é a nossa referência absoluta, eu vou manter ela, para caso vocês queiram trabalhar depois. E agora eu vou inserir uma função dentro de uma função. Para isso, basta colocar aqui a função de soma, né? Apertar um tab. Se eu selecionar essa célula, ela já contém uma função. Então, posso estar utilizando a referência relativa sim, somando essas duas funções que somam daqui, e aí ele vai me dar esse resultado, beleza? Aqui eu tenho essa função que está somando daqui e aqui daqui. Uma outra forma que aí você vai escrever realmente a função, você acrescenta o soma, e aí agora como argumento 1, né, o número 1, você vai colocar outra soma. Aperta o tab e aí eu vou selecionar qual que vai ser esse intervalo que ele está somando, como se fosse uma operação matemática mesmo. Coloco o ponto e vírgula para colocar o outro argumento que também vai ser uma soma. Coloco a abertura de parênteses que faltou ali, né? Coloco daqui e fecho parênteses. E aí eu volto a fechar o parênteses mais uma vez da função de fora, né? Então ele vai realizar a soma aqui desse intervalo azul, realiza essa soma daqui da função do intervalo vermelho, e então com esses resultados ele vai realizar uma soma. Dou um Enter e ele me deu o mesmo resultado. Tranquilão, clipe. Clipe derrotado a 1 milhão de inscritos, me ajude. Muito bem, então falando tanto de relatividade, eu vou acrescentar algumas datas aqui, alterar esses dados para que nós possamos criar operações e trabalhar com as datas. Muito obrigado, um abraço e até o próximo.